Vamos lá então, vamos começar falando sobre a análise DISC. Análise DISC que vem aí, né, como o Alexandre falou, eu sou uma estudiosa dos 4 temperamentos, que são os primeiros traços que foram estudados, né, vem lá da era de Freud, é um estudo até que recente, por isso tanto tabu acerca da psicologia, e ele traz uma ressonância magnética sobre os nossos comportamentos. E aí eu já começo falando para vocês acerca de expectativa e realidade. Então veja bem que muitas vezes nós depositamos muitas expectativas no outro e a realidade do outro é diferente de nós, porque a nossa forma de agir é uma e do outro às vezes é outra. E às vezes não é nem tanto a forma de agir do outro que é diferente. Às vezes é porque naquele dia ele não está na mesma sintonia que o meu traço comportamental está. Ou ele não está preparado para receber aquele momento em que eu estou. Então a análise DISC, ela vem para enriquecer tanto a vida ocupacional, quanto também a vida profissional, e principalmente a vida profissional, porque esse é um teste onde nós fazemos o estudo através do relato do empresário, do RH, onde ele dá descrição de função, ele diz o que ele gostaria que o funcionário tivesse de habilidades, e a gente faz o teste com a pessoa e baseado no que ela diz, é feito então através do algoritmo um casamento das informações, e aí que começam os gráficos a serem desenvolvidos, e aí que a pessoa tem a oportunidade de saber acerca do comportamento dela, como ela era lá no início, que é o natural, como ela foi se ajustando durante a vida, os pontos que ela tem para aproveitar, que são os pontos bons, e o que ela precisa melhorar também. Então, muitas vezes o colaborador, ele está dentro da empresa, ele é um bom vendedor, né? Vocês que trabalham aqui, todos com vendas, todos nós trabalhamos com vendas, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de um caso onde tinha um vendedor maravilhoso na empresa, ele era um cara super engajado, super dedicado, mas em certo momento foi oferecido para ele uma nova colocação de gerência e ele, que não tinha capacidade de liderança, não conseguiu desenvolver o trabalho e a empresa perdeu um excelente vendedor e ficou sem o gerente também. Então isso acontece muito. E a análise DISC, ela vem para somar com a empresa, né? Para que a empresa veja se a pessoa, se ela está naquele momento. Às vezes, ela até tem, sim, capacidade de liderança, mas naquele momento a pessoa está em conflito e não é a hora dela passar para a liderança. Então, quando isso acontece, a gente vê o gráfico dela no ajustado, por que ela está naquela situação, se ela está forçando, se ela não está forçando, e a gente vai direcionando essa pessoa. Então, a análise DISC, ela é muito mais que um teste, ela é muito mais que, como eu posso dizer para vocês, um traçado de perfil. Ela é também um ajuste do comportamento para que a pessoa consiga crescer profissionalmente e se firmar, porque não é só estar na posição, mas conseguir ficar na posição também. Então, quiçá que todas as empresas, que todas as pessoas, né, que têm dúvidas acerca da sua vida profissional e da sua vida pessoal pudessem fazer análise DISC, quisessem fazer análise DISC. Vamos lá, Laurinha. Então, o que é análise comportamental, né?
é um estudo que começou a ser desenvolvido no início do século XX pelo advogado e doutor em psicologia William Moulton Marston, que publicou o livro Emoções das Pessoas Normais, e foi ele também o idealizador do filme da Mulher Maravilha. Então, assim, o que acontecia é que Marston não tinha muita moral, sabe? Ele falava acerca do comportamento humano, mas as pessoas não queriam muito saber. Imaginam vocês, na época Ford, né, estava fortíssimo e trazendo, né, a produção em massa, e ninguém estava querendo saber a respeito do comportamento humano. As pessoas estavam querendo muito saber a respeito e acerca da produção, da produtividade. Então, o que aconteceu? Marston veio porque ele percebeu que assim as pessoas produziam muito e adoeciam muito. O que acontecia? Será que essas pessoas não estavam nas funções erradas? Será que não tinham muitas pessoas que poderiam estar rendendo em outras funções e poderiam estar sendo engajadas dentro da empresa, dentro daquilo que ela poderia oferecer? E foi aí que ele trouxe, né, de forma lúdica, e criou a Mulher Maravilha, apresentou para o cinema. Naquela época o mundo estava em conflito e precisava de uma pessoa, né, uma figura, um herói, uma heroína que trouxesse calma para a população mundial. Então a Mulher Maravilha veio assim. Eu não sei se vocês estão lembrando bem, se todos aqui já assistiram a Mulher Maravilha. Se assistiram, por favor, coloca a mãozinha aí para eu entender que sim. Ah, legal, bacana, né? Mas a Mulher Maravilha, o que ela retrata? Ela retrata uma pessoa que está de acordo com o comportamento dela, com os traços do comportamento. Ela se permite a sentir as emoções, olha, Villanir, pera lá, volta lá. Ah, gostei, volta, Villanir, eu vi um quadro. Aí, gente, que legal, amei, parabéns. E então, assim, ela aceita os sentimentos que ela tem, mas ela ajusta muito bem também os sentimentos que ela tem. Ela traz um ser humano praticamente equilibrado, porque ela não rejeita nada do que ela sente, né? Até um dos filmes, quando ela chora, ela coloca a mão assim e ela, chorando, ela sorri. Ela aceitou, ela acolheu aquele sentimento dela. Então, assim, eu tenho certeza que quando vocês assistirem o filme da Mulher Maravilha novamente, vocês vão lembrar desse dia e vão falar, olha, realmente, vão começar a analisar, né, um pouco mais dessa mulher maravilhosa, né, forte, que conseguiu aí ajudar muitas pessoas no período de guerra, né? Então, assim, trouxe esperança. A Mulher Maravilha trouxe esperança para as mulheres que ficavam em casa, por isso também uma mulher, as mulheres que ficavam em casa enquanto os homens estavam na guerra, cuidando dos seus filhos e sendo as verdadeiras Mulheres Maravilhas, né? Precisando ajustar os seus comportamentos e ajustar as suas situações para que o mundo tivesse uma nova esperança. Então está aí a Mulher Maravilha dentro dos quatro comportamentos humanos, e Marston traz isso lindamente. Então, como eu já estou dizendo aí para vocês, né, alguns minutos, a teoria veio para explicar o comportamento das pessoas no seu momento natural, que é a sua essência, né? Então, como eu nasci, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa, ela é complicada, ela é difícil, ela é sistemática, né? Mas por quê?